Bom dia, meditado para escutar, amém. Amém. Então, antes da gente começar, queria orar mais uma vez com vocês, amém. Acredito que orar não é demais, se puder fechar seus olhos. Pai, te agradecemos por essa manhã, Pai, abrimos o nosso coração, Pai, para receber do Senhor, Pai. Espírito Santo, você nos ensina a respeito de todas as coisas e queremos ser ensinados a avivar, despertados por você essa manhã. Te agradecemos pela sua palavra, nos mostrando aquilo que precisamos ajustar, nos mostrando aquilo que precisamos melhorar, aquilo que precisamos continuar firmes, Pai. Queremos, Pai, cada dia mais te agradar, Pai. Esse é o nosso desejo, Pai. Cada dia nos ajustar, cada dia nos preparar para te agradar cada vez mais, Pai. Em nome de Jesus, Pai, te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, bom dia, a paz, tudo bem com vocês? Eu espero e acredito que sim. E esse mês a gente está aprendendo sobre a importância de congregar. E especificamente hoje a gente vai falar um pouco sobre a importância do funcionamento do corpo de Cristo. E eu queria que vocês abrissem comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Primeira Coríntios 12, 11. Enquanto você abre, tem muitas coisas que Deus tem tratado comigo esses dias, mas uma frase que tem me chamado muita atenção, eu tenho pensado muito esses dias. Luciano Subirá fala muito essa frase de C.S. Lewis, mas eu demorei muito tempo para entender ela. Na verdade, eu entendi ela errado. Mas a frase dele diz assim: o cristianismo, se é falso, não tem nenhuma importância. E se é verdade, tem infinita importância. O que não pode ser é de moderada importância. Sabe, a gente vai aprender um pouco mais essa manhã sobre essa questão de congregar, da gente ser um corpo. E eu queria dizer para você que está em casa mesmo, sabe, o evangelho, essa palavra aqui, isso é a verdade mesmo. Realmente Jesus veio, realmente Jesus ressuscitou, realmente Jesus em breve vai voltar. E porque isso é real, nós precisamos realmente congregar, nós precisamos realmente estar juntos. Se isso fosse falso, se isso fosse mentira, então não tinha nenhuma importância mesmo. Então, era melhor a gente ficar em casa e você voltar a dormir num domingo de manhã friozinho desse. Não, mas o evangelho é verdade. O evangelho é realidade. Jesus realmente veio, ele morreu e por isso é importante a gente estar crescendo junto, é importante a gente se alimentar da palavra, é importante a gente congregar, estar junto, porque essa palavra é a verdade. Mas eu queria ler com vocês 1 Coríntios 12, versículo 11. 1 Coríntios 12, 11. Vou ler na NAA. Diz assim: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as cada um individualmente conforme ele quer. Aqui ele está falando sobre os dons espirituais que o Espírito Santo ele concede, dá a cada um conforme ele quer. E ele diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um só corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um só Espírito. E aí eu gosto dessa passagem que ele justamente diz, olha, nós somos o corpo de Cristo. Cada um de nós, individualmente, nós somos membros desse corpo. Nós constituímos uma parte desse corpo de Cristo. E como membros desse corpo, nós precisamos realmente entender que nós temos um dom, um talento, algo dado por Deus para contribuir com o corpo de Cristo, para contribuir com a ação mesmo. Jesus veio, ele anunciou as boas novas e nós estamos aqui para anunciar mesmo o que ele fez, para nós continuarmos firmes naquilo que ele conquistou para nós e para isso ele constituiu para si um corpo. E aí eu gosto disso porque não existem vários corpos de Cristo. Não são dois corpos de Cristo. Não tem como dizer, não, eu não quero ser corpo com fulano, eu quero ser meu corpo sozinho. Não, é um só. Todo mundo foi batizado em um só corpo. Nós temos que estar com essa consciência. Nós estamos unidos em um só corpo. E nós constituímos realmente parte desse corpo. Entende? E antes a gente falar um pouco mais sobre essa questão dos membros, sabe, gente, essa é a graça da igreja, se é que eu posso dizer assim. A Bíblia fala, e eu queria ler com vocês rapidinho em Efésios, capítulo 2, versículo 11. Se quiser, deixa marcado, que a gente vai voltar para 1 Coríntios. Mas Efésios 2:11 diz algo muito interessante sobre isso. A gente precisa entender que a
A graça, o sentido da igreja é justamente essa união, é justamente a gente estar envolvido em um só corpo, a gente poder estar ajudando uns aos outros. Mas Efésios 2:11 diz assim: portanto, lembre-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Diz assim: naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Esse era a gente, sem nenhum contato com Deus, distante de Deus. Na verdade, os judeus olhavam para a gente realmente com desprezo mesmo assim. Nós éramos aquele povo sem aliança, sem esperança, sem Deus. Aí diz no versículo 13: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, de dois povos, Ele fez um só. Na sua carne derrubou a parede da separação, que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. E o versículo 16 diz: e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Você entende? A graça do Evangelho, e a gente às vezes quando lê isso não entende muito, mas realmente era uma divisão muito grande. Para vocês terem uma ideia de como era distante essa questão dos gentios e os judeus eram o pessoal que tinha aliança com Deus, da descendência de Abraão e tal, e os gentios eram que não tinha essa aliança com Deus, os incircuncisos, né, como a Bíblia fala. E aí, e a graça é justamente isso, porque havia realmente essa separação. Para vocês terem uma ideia, Pedro só conseguiu pregar o evangelho para um gentio, porque Deus tinha dado uma visão para ele, de que era para ele pregar mesmo, que era para ele considerar imundo. E aí ele conta, e deu até uma confusão toda na igreja. Você pode ler isso melhor em Atos, no capítulo 10 e diante. Mas havia essa separação mesmo. E aí Deus envia Jesus para que por meio de Jesus, os dois povos, os gentios e os judeus, tanto a gente que estava longe como eles que estavam perto, fôssemos aproximados e unidos em um só corpo. Entender a graça do Evangelho é a gente estar unidos em um só corpo. Nós somos esses membros do corpo. Cada um com um dom diferente, cada um com um jeito diferente, mas fundamental. Voltando lá para 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo 14. Espera se abrir. Nós somos membros desse corpo, não estamos simplesmente só para enfeitar, não somos enfeites do corpo, não somos adereços, nós somos membros, partes fundamentais que constituem esse corpo. E diz assim: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? E a gente vai continuar lendo depois. Mas eu acho muito interessante isso que ele diz. Ele diz, olha, se o olho disser, não, eu não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Entende? A partir do momento que você entregou sua vida a Jesus, você querendo ou não, você faz parte desse corpo. A diferença é, se você deseja aceitar isso e realizar a sua função no corpo, o corpo vai ser edificado, o corpo vai crescer, pessoas serão ajudadas. Mas se você não quiser, se você negligenciar isso, possa ser que uma parte do corpo, pode ser que uma parte do corpo ela seja prejudicada ou fique em parte deficiente por aquilo que você poderia estar contribuindo para o corpo. Entende? Mesmo que o olho dissesse, eu não sou do corpo, ele não deixaria de ser. Poderia ser que ele não fizesse sua função da forma que ele deveria, poderia ser que ele não cumprisse o seu propósito, mas ele não deixaria de ser do corpo. Sabe o que eu quero dizer para você? Você é um membro do corpo, você faz parte disso aqui. O corpo não é um membro só. Entende? Jesus nunca teve essa visão de alcançar uma pessoa simplesmente. A visão de Deus é alcançar o mundo mesmo. A visão de Deus é usar todas as pessoas. Deus conferiu dons para cada um. Lá no capítulo 14 de 1 Coríntios, Paulo diz, olha, quando vocês se reúnem, um tem palavra, outro tem dom, outro tem profecia, outro tem línguas, outro tem interpretação, e tudo isso seja feito para edificação do próprio corpo. Entende? Cada um recebeu de Deus um dom. Você recebeu de Deus um dom, algum talento. Você pode até ainda não ter descoberto isso, mas você tem algo para contribuir no corpo. Você é membro do corpo. Entende o que você entende? Você não é um enfeite, você é membro, você é parte.
O corpo não é feito só de um pastor, o corpo não é feito só de um irmão. Não, essa não é a visão de Deus. Ele diz, se só todo mundo fosse só um membro, onde estaria o corpo? Não existe um corpo de um membro só. Amém? Não tem como você ser corpo sozinho. Você precisa, se quer viver a plenitude do corpo de Cristo, você precisa estar em comunhão com os irmãos. Você precisa estar vivendo junto. Eu gosto muito do que Marcelo Saraiva diz. Ele diz, olha, quando a gente se relaciona com pessoas, é bem provável que a gente vá ter atritos, né? Que a gente vá, algumas vezes, não concordar uns com os outros. Isso acontece mesmo. E, às vezes alguém não vai com a sua cara, como o pastor Rodrigo diz, né? Mas ainda bem, né? Cada um vai com sua cara mesmo. Mas o que ele diz é que eu acho interessante, ele diz, olha, mas se você decide não se relacionar com as pessoas porque você tem medo de criar um atrito, de você, por algum medo, algum receio, você vai deixar de crescer. Porque é justamente nessa interação, nessa comunhão uns com os outros, onde nós somos ajustados uns pelos outros, que nós podemos crescer. Não tem como crescer distante do corpo, não tem como viver o corpo de Cristo sozinho. Nós somos membros uns dos outros, membros do corpo. E aí, no versículo 18, ele diz assim, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como Ele quis. Sabe, uma coisa que a gente queria falar agora também, é que Jesus, Ele é a cabeça desse corpo, entende? É Ele que dá o direcionamento, lá em Efésios, capítulo 5, no versículo 23, ele falando sobre o relacionamento de marido e mulher, e ele traz como referência o relacionamento de Cristo e a igreja, e onde Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo, ou seja, ela se sujeita, ela obedece às direções do cabeça. Sabe, nós como igreja, nós precisamos entender que nós não estamos aqui para fazer simplesmente a nossa vontade, aqui não deve ser simplesmente da forma que nos agrada, não. Aqui deve ser da forma que agrada o cabeça. O cabeça sabe por que nós precisamos agir de tal forma, o cabeça sabe por que a mão tem que abrir, por que a mão tem que fechar, ele tem a visão, ele tem o propósito, e por causa disso nós precisamos simplesmente nos submeter àquilo que ele diz. Sabe, às vezes vai ser necessário mesmo a gente abdicar da nossa vontade para obedecer o cabeça. Mas essa é o corpo, isso é o corpo, é a gente seguir as instruções do cabeça, seguir as instruções de Jesus. E é justamente ele quem colocou os membros no corpo. Ele que colocou os dons em cada um, e ele sabe onde cada um deve estar. Sabe, aqui, a gente aprendeu, e você pode estar até mesmo assistindo nas últimas semanas, sobre o serviço na igreja, sobre o que é a essência mesmo do congregar, foi muito bom. E aí a gente precisa entender realmente que tem muita coisa para ser feita aqui na igreja e no mundo mesmo, mas a gente precisa realmente dizer, Jesus, o que é que o Senhor me confiou? O que é que o Senhor quer que eu faça? Quais as suas instruções? Sabe, ele, como eu disse, ele tem algo que ele quer que você faça. Ele colocou você no corpo com um propósito. Todo membro tem uma função, todo membro tem um propósito. E você também tem um, entende? Ele colocou isso em você para que você possa ajudar o corpo. Ele que deu os dons aos homens, em Efésios 4:11 diz isso, né? Diz que ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres. E essa é a graça do Evangelho, sabe? Eu, aqui no versículo 15, diz assim, se o pé disser, porque eu não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo, eu acho interessante que às vezes alguém pode dizer, mas eu queria saber fazer isso, eu queria, não sei o que é que você gostaria de ser, eu gostaria de saber tocar violão, por exemplo, mas eu queria saber ser do louvor, mas eu não tenho garganta para cantar nada, eu não tenho esse dom, não tenho esse chamado, e possa ser que alguém diga, como eu não sei cantar, então eu não sirvo para o corpo. Eu estou aqui realmente só para ser ajudado pelo corpo. Mas isso não é verdade. Jesus dispôs os membros em cada parte. Sabe, se Jesus não concedeu o dom de estar servindo aqui através da música, com certeza Ele dispôs você em outra parte do corpo, para que você possa ajudar, para que você possa contribuir com o corpo. Uma coisa é certa, você tem um dom, você tem algo para contribuir. Não existe alguém que nasceu só para servir de enfeite. Não existe alguém que nasceu sem propósito. Não existe alguém que nasceu somente para ser servido. Jesus diz, eu vim para servir a vocês. Ele diz, olha, é isso que é o reino. Se alguém quer ser grande, esse deve servir a todos. Sabe? A gente precisa entender que Jesus, ele concedeu dons a nós. E a gente precisa ser fiel mesmo com isso que ele nos confiou. Ser diligente mesmo com isso. Ver o que é que ele nos confiou e seguir as suas instruções.
porque Ele é o cabeça. E Ele sabe porque Ele colocou a gente nessa posição, nessa parte do corpo. E nós devemos fazer a nossa função mesmo. E aí, tem algumas formas de a gente obedecer realmente e saber as direções dele para nós, né? Se nós somos o corpo, nós devemos buscar saber qual é a vontade do cabeça, quais são os direcionamentos do cabeça. E a gente pode saber qual é a vontade de Jesus simplesmente pela palavra. A palavra mostra qual é a vontade de Deus de forma muito clara, na verdade. A Bíblia é a palavra de Deus mesmo, é o que Deus quer para nós. Além disso, a gente pode, através de ser guiado pelo Espírito Santo, né, testemunho interior, Deus pode dar direções de como você pode e deve contribuir com o corpo, mas uma das formas também de a gente seguir o cabeça é seguindo as nossas lideranças mesmo aqui da igreja. Sabe, Deus é organizado e o corpo ele vai passando realmente, existem vários nervos, né? E ele vai passando a informação de um nervo para o outro, de um nervo para o outro. E sabe, quando Deus dá uma visão ao nosso pastor, ao nosso líder, departamento, nós como corpo de Cristo devemos obedecer a ordem que está sendo dada para o cabeça, para aquele membro que está sobre a gente mesmo. Isso é obedecer o cabeça. Imagina se o cabeça vai mandando a informação para a mão, e a mão diz, não, eu rejeito porque eu queria receber informação direto da cabeça. Não, isso é tolice, isso na verdade não tem nem como acontecer, não é verdade? A verdade e a lógica é que a gente siga as instruções que têm sido dadas. Eu gosto muito de uma passagem de Atos, em que ele diz que os discípulos da multidão, e olha que era uma multidão mesmo, a Bíblia fala que Pedro pregou uma vez e 3.000 aceitaram Jesus. Pregou outra vez e já eram mais 5.000. Então era uma multidão mesmo. E ele diz, mas das multidões que criam, um era o coração e um era a alma. Entende? Eles estavam voltados só com um propósito. Eles estavam focados nisso. E é isso que precisamos entender. A gente, se foi dado uma visão, se foi dado um propósito a algo, nós precisamos seguir, trabalhar juntos para fazer aquilo, para cooperar com aquilo. O corpo só funciona bem mesmo se todos estiverem seguindo as mesmas funções, estiverem seguindo o mesmo objetivo, estiverem trabalhando juntos para cumprir o mesmo propósito. Entende? Nada adianta eu esticar meu braço para pegar o copo se minha mão não ficar com a mão fechada, se minha mão ficar fechada e não conseguir segurar. De nada adianta. Boa parte do corpo está querendo funcionar se nós estamos tentando ir de encontro, sabe? Se nós tentamos ir contra a direção do cabeça. Não, a vontade de dizer que a gente possa submeter mesmo a direção do cabeça e assim submetendo também as nossas lideranças mesmo. A visão que nos foi dada, a visão que tem sido proposta para nós, o que nos for proposto, nós devemos realmente dar com nossas forças, abraçar isso e dar o nosso melhor mesmo. Mas aí eu queria continuar lendo com vocês no versículo 19. 1 Coríntios 12, 19. Diz assim: se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. O versículo 23 diz: e os que nos parecem menos dignos do corpo, a este damos muito maior honra. Temos os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. O 24 diz: ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. E eu queria investir um tempo mesmo nisso aqui. Sabe, a gente precisa entender que a vontade de Deus é que a gente tenha cuidado de uns para com os outros. Sabe, eu sempre gostei muito das passagens de Marcos 16 que diz: e de pregar o evangelho por todo mundo. E isso é muito verdade, a gente vai falar um pouco sobre isso depois. Mas eu não tinha percebido, até assisti uma ministração de Justin de Lira, muito bom, se você puder pesquisar na internet depois, não sei agora, mas Fazendo Discípulos dele no YouTube é sensacional. E ele fala sobre isso. A ordem de Jesus também é ir e fazer discípulos. Isso se remete realmente a gente estar cuidando uns dos outros, não é simplesmente anunciar o evangelho e largar. Está tendo agora
o projeto com os venezuelanos, né? E eles não simplesmente foram anunciar o evangelho e pronto, largaram eles já. Não, eles estão cuidando uns dos outros. E, na verdade, essa é a visão para todo o corpo, entende? Não é só para a Secretaria de Missões que está indo lá para o projeto, não é somente para o pastor, não, mas é para todos. Todos temos essa missão de cuidar uns dos outros, de estar animando uns aos outros. Lá em Hebreus 10, versículo 24, deixa marcado, se você quiser abrir comigo em Hebreus, deixa marcado 1 Coríntios. Mas Hebreus 10, versículo 24, diz assim: cuidemos também de nos animar uns aos outros, no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. E eu amo essa passagem que realmente diz, olha, como vocês veem que o dia se aproxima, como vocês estão vendo que Jesus está perto de voltar, e realmente ele está perto, isso é real. Então nós precisamos continuar unidos, nós precisamos congregar. Congregar é essencial mesmo na nossa vida, é uma necessidade, entende? Não é uma questão de um conselho simplesmente que a Bíblia dá, mas é uma necessidade mesmo que nós temos de viver em comunhão com os irmãos, de estarmos unidos. Eu sei que tem gente que agora, porque é do grupo de risco, não está podendo estar com a gente aqui presencialmente, mas mesmo assim não deixa de ter comunhão com os irmãos, não deixa de falar com alguém, de orar por alguém, por evangelizar mesmo, por estar tendo essa comunhão com os irmãos. E se você pode, você precisa mesmo estar aqui junto com a gente, você precisa mesmo estar presencial. Tem culto hoje de 6 horas, você precisa vir, entende? É uma questão de necessidade mesmo. Eu, abrindo um parênteses, ontem teve o curso de jovens e até André estava falando sobre aquela postagem que publicou muito no WhatsApp mesmo, achei muito interessante realmente, que diz assim, aviso, era um negócio assim, se eu não me engano. Se você foi no supermercado, você foi no banco, você foi na praça e você não pegou coronavírus, então você pode com certeza ir para a igreja que você também não vai pegar não, entende? Mas o Espírito Santo começou a tratar comigo também ali depois, e eu fiquei pensando sobre isso, porque teve até essa polêmica, né, do que era serviço essencial, o que deveria estar aberto, o que não deveria. E eu fiquei pensando, será que para nós o congregar está sendo um serviço essencial, está sendo algo essencial em nossas vidas? Será que nós temos essa consciência? Rapaz, eu não posso deixar de congregar. É isso que o escritor de Hebreus diz, olha, não deixem de congregar. Pelo contrário, animem uns aos outros. Olha só, ele diz, não simplesmente você nem deixe de ir, como também não deixe seu irmão ficar sem não. Vá lá, anime uns aos outros, admoestem. Por quê? Porque o dia se aproxima e Jesus vai voltar. Jesus está voltando, né? O quanto antes, será de repente. Quem sabe agora, pai, a gente está lá com ele. E por causa disso, a gente não pode perder tempo. Por causa disso, a gente não pode ser negligente. Não, quem sabe na próxima semana. Não, o dia se aproxima e nós precisamos nos preparar. Como a noiva que vai se encontrar com o noivo nos céus, nós não podemos viver de qualquer maneira. Nós precisamos realmente estar animando uns aos outros. Nós somos um só corpo. E nós não podemos simplesmente nos satisfazer e nos conformar em ver algum membro distante ou de estar distante do corpo. Não, essa não é a vontade de Deus. A vontade é que a gente possa estar unidos, juntos em um só corpo. E eu gosto disso que ele diz, tenham igual cuidado uns com os outros. Sabe, em Tiago, ele fala sobre isso. Ele fala, por que você... Eu não vou me lembrar dele como é que ele fala, mas ele está meio que corrigindo a igreja, porque ele diz, olha, se chega alguém com trajes decorosos, com ouro, com prata, você está tão bem. Mas se chega um pobre, não, vocês devem tratar todos com igual cuidado, sem fazer acepção de pessoas. E por que eu acho interessante isso? Porque nós precisamos realmente entender e dar valor uns para os outros, entende? Você precisa realmente ser o guardião do seu irmão, você precisa ter igual cuidado por eles, por cada um de nós, por cada membro desse corpo, sabe? A vontade de Deus é usar mesmo para cuidar uns dos outros, com igual cuidado, não cuidando bem de um e desprezando o outro. Ele diz, né? O pé não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. Assim como a mão não pode dizer para o olho, eu não preciso de você. Não, nós precisamos ter igual cuidado uns para com os outros. E eu gosto do que ele fala lá em 1 João, capítulo 3. Eu vou ler aqui bem rapidinho. 1 João, capítulo 3, versículo 16. Diz assim. Se quiser abrir, 1 João 3,16. Diz assim.
Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Isso aqui para mim já é sensacional, porque ele não diz simplesmente que Jesus deu a sua vida por a gente. E ele não diz, portanto, nós devemos dar a nossa vida para Jesus. E isso é verdade, nós precisamos dedicar a nossa vida para ele. Mas ele diz, olha, ele deu sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. A gente precisa realmente estar com esse cuidado pelos nossos irmãos, sacrificando mesmo às vezes a nossa vontade. Rapaz, aí a gente vai ter que deixar a nossa vontade de lado mesmo, por amor ao nosso irmão, por estar cuidando dele. Às vezes colocar realmente a necessidade do outro à frente da gente. É muito interessante esse cuidado que Paulo tinha pelas igrejas, né? Ele fala muito sobre isso. Ele diz, olha, eu me deixei gastar e ainda me deixarei gastar mais por vocês, ainda que vocês não me valorizem, ainda que vocês não me amem. Sabe, ele estava comprometido a dar o seu melhor para os irmãos. Mas eu gosto que ele fala depois ainda, em 1 João, agora no versículo 17, ele diz assim, ora, se alguém possuir recursos deste mundo e ver seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Sabe, o que eu quero que você entenda é que esse amor pelos irmãos, o amor de Deus derramado em nossos corações, deve realmente nos fazer agir para ajudar os nossos irmãos. Seja incentivando ele a estar congregando, seja dando um conselho, seja ensinando a palavra, discipulando, ou seja até mesmo ofertando na vida do seu irmão, alguém que está passando por necessidade e você pode ajudar. Eu acho impressionante como eles têm essa consciência, né, na igreja primitiva, de que os meus bens não eram simplesmente meus, mas que a gente vive em comunhão. Na carta em 2 Coríntios, que a gente fala muito sobre as ofertas, né? E Paulo diz algo muito interessante, Paulo diz, olha, vocês têm abundância, e aqueles lá, seus irmãos, eles estão passando necessidade. Então que vocês possam ofertar, ajudar eles, para que vocês tenham igual, para que vocês estejam iguais, entende? Tipo, não fique simplesmente contente em vocês estarem completos, vocês terem abundância e seu irmão não está suprido. E é muito interessante o que ele diz lá em Efésios 4:29, ele falando para os irmãos, olha, falando sobre a vida de santidade, e aí ele diz, olha, deixem quem furtava, quem roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo bem com as suas mãos. Mas a conclusão que ele dá é sensacional. Ele diz, olha, trabalhe fazendo bem com as suas mãos para que você tenha com que ajudar a quem está necessitado. Entende? A visão do corpo, a visão do reino, não é simplesmente eu trabalhar, eu agir para o meu próprio conforto, mas eu agir para eu promover o conforto do meu irmão. É eu agir para que eu possa ajudar o meu irmão, para que eu possa suprir as necessidades deles. A minha oração tem que ser, Pai, eu quero ter abundância porque eu quero ajudar o meu irmão. Pai, que o Senhor possa me mostrar, que eu possa estar sensível para eu ver a necessidade do meu irmão. E claro que se você está precisando de necessidade, se você está passando por alguma coisa, você precisa de ajuda, você pode procurar os seus irmãos, procurar os pastores dessa igreja, a liderança, e pedir ajuda mesmo. A gente realmente precisa aprender também a dizer, rapaz, eu preciso de ajuda e procurar ajuda. Mas também nós precisamos entender que nós precisamos de ajudar os outros. Nosso propósito, nosso objetivo não deve ser apenas ser ajudado, mas também ajudar outros. Paulo diz em 2 Coríntios, ele diz que Deus é o Deus de toda consolação. E Ele nos consola para que possamos também consolar os outros. Entenda, a vontade de Deus é lhe consolar, é lhe ajudar, é lhe ajustar, para que você também possa consolar e ajudar outros. A visão do reino sempre vai ser essa. Nós temos cuidado, igual cuidado uns dos outros. Nós estarmos ajudando uns aos outros. Tem umas passagens sensacionais lá em Atos, fala sobre um profeta, e olha que sensacional, um profeta que Deus deu uma direção para ele sobre uma necessidade que haveria na igreja, eu não lembro se haveria ou se eles estavam passando, na igreja de Jerusalém. E aí ele tem essa direção de Deus de que ele deveria juntar uma oferta para mandar para o pessoal de Jerusalém. E olha que esse é o nosso desejo, entende? O propósito, na verdade, dos dons, a função dos dons é realmente a edificação do corpo, entende? Nós precisamos desejar estar sensíveis a Deus, às suas direções, para que a gente possa ver a necessidade do nosso irmão mesmo, para que a gente possa ajudar os nossos irmãos.
Sabe, a gente não recebeu dons e talentos para nós. A gente recebeu dons e talentos para ajudar uns aos outros, para a gente cuidar uns dos outros. E no próprio capítulo ainda de 1 Coríntios 12, ele fala, continuando, no versículo 25 de novo. Vou beber mais um golinho d'água. Diz assim: para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. E isso aqui é sensacional. Ele não diz, olha, se a maioria sofre, então o restante vai sofrer com ele. Não, olha, se um membro sofre, então todos sofrem com ele. E se um é honrado, com ele todos se alegram. Sabe, aqui, isso é interessante, essa questão da união do corpo mesmo, é isso que nos mostra o quão espirituais, se é que eu posso dizer, a gente é na nossa vida, entende? A espiritualidade na nossa vida não é medida simplesmente pela quantidade de dons que nós manifestamos, até mesmo porque é o Espírito Santo que se manifesta, e nós precisamos desejar realmente ser usados, nós precisamos buscar nos consagrar a Deus mesmo. Mas a igreja de Coríntios havia manifestações de dons, mas não havia esse amor de um para com os outros, havia muita divisão entre eles. E aí Paulo diz, olha, é nisso que vocês são carnais, é nisso que eu vejo que vocês são carnais. Eu queria falar a vocês como espirituais, mas a divisão, eu vejo essa divisão em vocês e isso mostra que vocês são carnais, sabe? A divisão, ela mostra a carnalidade, ela mostra essa natureza ainda errada. Porque quando a gente nasce de novo, o amor de Deus é derramado nos nossos corações. Essa é a marca do cristão, entende? É o amor de um para com os outros. E ele diz, olha, que vocês têm igual cuidado um para com os outros, de maneira que, quando um sofre, todos sofrem com ele. E se um se alegra, se um é honrado, com ele todos se alegram. Sabe, esse deve ser o nosso desejo. É realmente ver a dor do nosso irmão e dizer, rapaz, a dor do meu irmão é a minha dor. Entende? Se meu irmão está sofrendo, então eu sofro junto com ele. Eu vou agir para ajudar o meu irmão, porque é a minha dor, entende? É eu que estou sendo prejudicado. Nós somos um corpo só. Eu gosto muito de jogar bola e eu acho muito interessante, porque quando um time leva um gol, ainda que seja o goleiro que tenha falhado, ainda que seja um zagueiro, enfim, todo time perde, todo time sofre junto com isso. Entende? Não é simplesmente, o goleiro vai perder o jogo e o restante vai vencer. Não, é um time, é uma equipe. E se um participante sofre alguma coisa, então todos sofrem com ele. E também se um marca o gol, não importa se foi o meu irmão, se foi o atacante, se foi o zagueiro, com ele todos se alegram. Entende? Eu acho impressionante essa consciência que Paulo tinha. Paulo diz, olha, a minha alegria é ver o crescimento de vocês. E realmente esse deve ser a nossa alegria, entende? Ver um irmão crescendo, ver um irmão sendo ajudado, dizer, rapaz, é a alegria do meu irmão que é a minha alegria. É o sofrimento do meu irmão que é o meu sofrimento, entende? Não é simplesmente eu estou bem e está tudo bem. Não, eu quero ver o meu irmão feliz. Eu quero ver o meu irmão crescendo, eu quero ver o meu irmão vivendo aquilo que Deus tem para ele. E por isso eu não aceito ver ele sofrendo, como ele diz lá em 1 João, se eu posso ajudar, eu não vou dizer simplesmente, vai. Não, se eu posso ajudar, eu vou agir para ajudar ele. Porque eu quero ajudar, é porque eu quero ver ele bem. E sabe, gente, é por isso que é importante a gente congregar. Não tem como você viver isso tudo sozinho em casa, não tem como você viver isso tudo distante dos irmãos. Nós precisamos estar juntos, unidos em um só corpo. Essa é a graça do Evangelho, é o amor de um para com os outros. E sabe, eu quero estimular mesmo até essa consciência mesmo, sabe, de corpo e dizer assim, rapaz, eu decido cuidar do meu irmão, sabe, tem muita gente nessa igreja e muita gente ainda vai chegar mesmo e nós precisamos de estar cuidando uns dos outros. Tem pessoas que eu sei que você vê e você diz, rapaz, essa pessoa eu vou cuidar dela, essa pessoa aqui eu vou ver se está tudo bem, manda uma mensagem mesmo para alguém que você faz tempo que não vê, faz tempo que você sente saudade dessa pessoa. Sabe, se aproxima, cuida dessa pessoa, anima uns aos outros, não só congrega, mas também anima uns aos outros, mas também coopera. A gente, às vezes, tem muito essa consciência, né? Cuidar dos irmãos é papel do pastor, evangelizar é papel do evangelista, profetizar é papel do profeta.
ensinar é papel do mestre. Não, não é assim, entende? Eu acho muito interessante também essa questão mesmo. Por exemplo, eu sou destro, né? Eu escrevo com a mão direita, eu pego os objetos com a mão direita, mas isso não quer dizer que eu não possa segurar uma coisa com a minha mão esquerda. Entende? Não é porque a minha mão direita faz melhor esse ato de segurar ou de escrever que minha mão esquerda não serve para nada. O que eu quero dizer com isso é que não é porque o pastor prega melhor que a gente, porque o pastor tem mais conselhos para dar do que a gente poderia saber ainda. Não é porque um evangelista já tem mais como é que eu posso dizer, esse jeito mesmo de evangelizar, essa unção mesmo específica ainda mais forte, né, na vida dele, porque todos nós fomos chamados para evangelizar e para cuidar dos irmãos, mas não é porque alguém é melhor em alguma coisa que eu vou deixar de fazer aquilo, entende? Imagina se acontecesse isso no mundo, porque a gente fizesse uma seleção no mundo e escolhesse o melhor pedreiro, o melhor médico, o melhor de todas as áreas, e só eles trabalhassem, só eles fizessem alguma coisa. Rapaz, não daria para atender a demanda de todo mundo, não daria para ajudar todo mundo, nem todo mundo poderia ser atendido por esse médico, nem todo mundo poderia ser ajudado por esse eletricista. Não, a graça é que todos que têm essa capacidade de poder ser um médico, possa ajudar alguém. Então, o que eu quero que você entenda é que não é porque você acha que não sabe demais de uma coisa, que você não é o melhor nisso. Não, eu não sou o melhor em cuidar das pessoas. Nem por causa disso você deve deixar de cuidar das pessoas. Pelo contrário, você deve agir mesmo, você deve buscar fortalecer isso em você mesmo, sabe? Seja ousado mesmo, destrave isso na sua vida mesmo, cuide dos seus irmãos, por mais que você ainda não tenha uma noção, o que você não souber, procura o pastor, procura uma liderança, mas não fique sem fazer nada. Não fique, tem gente melhor do que eu. Não, faça o que você pode, aquilo que chegar em suas mãos, haja para fazer, porque na verdade o crescimento no corpo ele acontece mesmo quando todas as partes eles agem, eles fazem a sua parte. E aí eu queria ler em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Vou colocar aqui. Versículo 12. Diz aqui é o propósito dos dons ministeriais. Diz, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O versículo 15 diz assim, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento, para a edificação de si mesmo em amor. Entende? O crescimento, a edificação do corpo, ele vem pela atuação e pela atuação mesmo, pela ação de cada parte, de cada membro, de cada junta, entende? Não tem um serviço desnecessário no corpo, não. Tudo é fundamental para promover esse crescimento. Por mais que possa parecer não ser, como ele diz, né? Não aparenta ser necessário, como ele diz lá em Coríntios, mas Deus concede honra, mas Deus valoriza isso e realmente é necessário para o corpo, entende? O seu serviço, o seu cuidado de uns para com os outros, você servir com o seu dom, você fazer aquilo que Deus deu para você, isso ajuda o corpo a crescer. Nós precisamos realmente entender que nós não somos, como é que eu posso dizer, inúteis no corpo. Entende? Precisamos entender isso. Nós não estamos aqui só de enfeite. Sei que eu já disse isso, mas você precisa entender isso. Entende? Você precisa fazer a sua parte para que a gente possa crescer junto. A Bíblia fala que Deus concedeu os dons espirituais para a edificação do corpo, os dons ministeriais para a edificação do corpo. Deus deu dons para nós, para que possamos crescer juntos. Sabe? Amém. Senão eu vou repetir isso. Mas a Bíblia diz lá isso em Provérbios, né? Se isolar é falta de sabedoria. Aquele que se isola se insurge contra a verdadeira sabedoria e ele busca, né, os seus próprios interesses, ele está buscando os seus próprios interesses. Tem várias coisas para isso, né? Várias pessoas falam muitas coisas, dizem que as pessoas se isolam porque não querem ser corrigidas e tal, mas uma coisa que eu entendo mesmo nesse texto é que
quem se isola também, além de deixar, às vezes, de buscar seu próprio interesse porque não quer se magoar com outra pessoa, deixa de ajudar outros, entende? Quando você se isola, quando você vive longe do corpo, quando você negligencia a sua parte, não só você deixa de receber, como outras pessoas deixam de ser ajudadas por você. Claro que o corpo vai continuar funcionando bem, Deus pode levantar outras pessoas, mas Deus quer usar você. Deus quer que você faça a sua parte para que o corpo possa crescer da forma que Ele projetou mesmo para ser, entende? Eu vou repetir isso, mas imagina se num jogo de futebol, quando o zagueiro pegasse a bola de frente para o gol, ele dissesse: eita, eu não vou chutar não, porque o atacante chuta melhor que eu, então vou chutar a bola para fora. Ia ser desperdício, uma oportunidade tão boa de produzir um resultado. Entende? Da mesma forma você, Deus colocou pessoas perto de você, Deus colocou dons e talentos entre você, e se você achar e dizer, não, deixa a outra pessoa fazer, não, a outra pessoa vai ter outra oportunidade depois, vai estar perdendo uma oportunidade de abençoar o corpo, vai estar perdendo a oportunidade da gente crescer junto. E nós precisamos realmente trabalhar para crescer juntos, unidos, com um só propósito. Amém? E aí, para a gente já encaminhar para terminar mesmo, sabe, a vontade de Deus mesmo, a visão de Deus é para que a gente viva esse corpo mesmo, para que a gente cuide mesmo uns dos outros, para que a gente não despreze uns aos outros, mas a gente viva esse amor de uns para com os outros. Mas também é para que a gente possa ir ao mundo, anunciar esse evangelho, é para que a gente possa resgatar outros. Na verdade, o corpo, a igreja, ele está aqui mesmo para impedir o avanço do diabo nesse mundo, para conter esse avanço, para conter a ação do diabo, para desfazer as obras do diabo. Jesus deu autoridade para nós. Jesus disse, olha, aos que creem, eles expelirão demônios em meu nome, né? Aos que creem, ele diz por todo mundo, e pregai o evangelho. A Bíblia fala lá em Lucas, Jesus falando para os 70, ele diz, olha, eis que eu dei autoridade para vocês pisarem serpentes e escorpiões. Entende? Deus deu autoridade para nós paralisarmos mesmo as obras do diabo. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E nós precisamos realmente exercer a nossa autoridade como o corpo de Cristo. Nós não podemos simplesmente deixar que o diabo faça o que quiser nesse mundo. Pelo contrário. E na verdade, eu acredito que a forma mais eficiente de a gente paralisar as obras do diabo nessa terra, da gente conter essa ação dele, é a gente alcançando outras pessoas. Porque quando a gente alcança outras pessoas, quando a gente anuncia o evangelho, pessoas são libertas do império das trevas. São mais pessoas que se ajuntam para esses trabalhadores, para esses trabalhadores mesmo, para fazer essa colheita. Entende? Nós precisamos anunciar o evangelho para que pessoas sejam libertas do domínio de Satanás mesmo, para que pessoas conheçam a verdade e para que essas pessoas também alcancem outras pessoas. Entende? A visão de Deus é simplesmente sempre essa. Jesus olha para os seus 12 discípulos e olha que eram os 12 discípulos. No começo podia ser que ninguém desse muito valor, mas hoje a gente olha e diz, rapaz, eram uns 12, né? Pedro, tal, João, meu Deus, ali era muito bom. Mas Jesus olha para a multidão e diz, ei, roguem ao Senhor que envie mais trabalhadores, porque a colheita é grande. Entende? Jesus tem essa visão de mais pessoas, sabe? Ele não se... eu creio realmente que Deus fica muito feliz pela nossa vida, por nós termos sido alcançados, mas eu acredito que Ele não quer parar por aqui. Entende? Deus não está simplesmente satisfeito pela quantidade de números de salvos que já tem na terra, não. A visão de Deus é que todos sejam salvos e que todos cheguem ao conhecimento da verdade. É que nenhum se perca. Então a gente precisa dessa consciência, rapaz, eu não posso ficar parado, eu preciso fazer minha função, o corpo precisa funcionar bem, porque mais pessoas precisam ser alcançadas, mais pessoas precisam ser libertas, mais pessoas precisam conhecer essa verdade. Sabe, a gente pode também orar por pessoas. Eu acho muito interessante, Jesus disse para Pedro, olha, Pedro, Satanás pediu para peneirar vocês, mas eu intercedi por você, eu orei por você. Entende? A gente precisa ter esse cuidado mesmo de uns para com os outros, de orar pelos irmãos, de preservar e cuidar mesmo da vida de uns e dos outros através de oração mesmo, paralisar mesmo as obras do diabo. Se foi nos dado autoridade, se foi nos dado esse poder de exercer autoridade sobre os demônios, a gente precisa exercer isso. A gente não pode desperdiçar esse poder, isso que foi nos confiado a nós.
E nós precisamos anunciar o Evangelho. Essa é a melhor estratégia de paralisar as obras do diabo no mundo. É anunciando as boas novas, é anunciando o Evangelho, é sendo o corpo de Cristo mesmo nessa terra. Então, nós precisamos viver esse Evangelho com todo o nosso coração. Sabe, como eu disse no começo, para a gente terminar, essa frase de C.S. Lewis, eu queria que você ficasse com isso na mente. Me diz, olha, se o cristianismo é falso, então não tem nenhuma importância. Mas se é verdadeiro, ele tem infinita importância. Sabe, essa palavra é a verdade. Jesus veio, ele morreu, ele ressuscitou. E por causa disso, a gente não pode viver de qualquer maneira. Por causa disso, a gente precisa realmente anunciar ao mundo que ele veio, que ele está vindo. Por causa disso, a gente precisa cuidar uns dos outros. Porque isso é verdade, entende? Realmente um dia a gente vai estar lá, junto com ele, nos céus. A gente vai poder estar celebrando a presença do nosso irmão. A gente precisa estar junto. A gente precisa cuidar uns dos outros. Eu quero incentivar mesmo, mais uma vez, a você a pedir direção a Deus mesmo, por alguém que você pode estar cuidando. Se você está distante desse ambiente de igreja, volta, vem estar junto com a gente. Não é simplesmente por vir, não é simplesmente um clube, não é simplesmente um passatempo da gente. Não, é como o pastor estava dizendo agora há pouco, conversando com eles, é uma questão mesmo de sobrevivência mesmo, é uma questão da gente continuar firme, é uma questão de que Jesus vai voltar e a gente não pode estar de qualquer maneira. A gente precisa estar aperfeiçoado, a gente precisa nos preparar para esse grande encontro. A visão de Deus é de todas as pessoas, é que todas as pessoas sejam salvas. E não somente isso, mas que todos nós possamos viver inteiramente unidos, como um só corpo. Sabe, desempenhe o papel, a função que Deus confiou a você como membro do corpo. Não negligencie aquilo que Deus confiou em suas mãos, mas haja, mas faça aquilo que foi confiado a você. Porque, como até colocaram no chat, eu acho que foi no primeiro domingo desse mês, essa música muito profunda, né, diz algo muito interessante, né? Eu preciso de você. E você precisa de mim. E nós precisamos de Cristo até o fim. Entende? É realmente essa consciência. Rapaz, eu preciso de você. E você precisa de mim. Entende? Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos estar unidos, crescendo, porque isso é real. Amém? Então, que você seja abençoado mesmo. Queria orar antes de terminar. Amém. Pai, te agradecemos por essa manhã, Pai. Eu quero orar mesmo, Pai, para que o Senhor dê direcionamentos, Pai, desperte, Pai, nos direcione, Pai, sobre aquelas pessoas que precisamos cuidar, Pai. Que o Senhor possa nos mostrar aqueles que às vezes passaram desapercebidos por nós, Pai. Mas que o Senhor quer que nós vamos lá, Pai, despertá-los, Pai. Que possamos animar uns aos outros a estarmos juntos, Pai. Senhor, Pai, que possamos compreender qual a função, qual o propósito que o Senhor nos confiou, a missão que o Senhor nos tem dado nesse corpo. Queremos desempenhar bem o nosso papel, queremos crescer juntos, Pai. Queremos ser ajudados, mas também ajudar uns aos outros. Queremos cumprir nosso papel no corpo, Pai, para que o mundo conheça o Senhor, para que possamos continuar firmes até o dia da sua vinda. Esse é o nosso desejo, é chegarmos no grande dia diante do Senhor, todos unidos, crescendo juntos, Pai. Totalmente unidos, Pai. E oro, Pai, por cada um que está ouvindo, Pai, realmente sendo despertado, Pai, para estar junto e para estar cuidando uns dos outros, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.